Boa noite para todo mundo aí. Dando sequência às nossas apresentações, na aula de hoje nós vamos ter as equipes apresentando o backup corporativo e nós temos também computação em nuvem. Então hoje irão apresentar o Ítalo e a Giovana e o Maurício e a Evelyn, tá? Vamos decidir quem vai iniciar a apresentação? Pode ser a gente, professor, eu e o Giovana aqui. De acordo, Evelyn? A gente ficou calado. Evelyn e Maurício. Maurício está aí? De acordo, Maurício? Flávio chegou. Maurício, de acordo aí também? Sim, ok. Boa noite, Flávio. Então pode iniciar aí, Ítalo. Tá dando pra ver aí, professor? Tá todo mundo vendo? Oi. Aí a apresentação. Tá dando pra ver aí, professor? Agora retornou, beleza. Vou falar pra você. Boa noite, eu e Ítalo vamos apresentar o trabalho sobre backup corporativo e agora eu passo a palavra para Ítalo. Boa noite. Bom, os temas que vão ser abordados na apresentação vão ser o que é backup corporativo, tipos de backup corporativo, elementos de um backup corporativo eficiente, formatos de backup, como ter uma boa política de backup e vantagens do backup corporativo. O que é backup corporativo? Backup corporativo é um sistema de cópia de dados em nuvem, geralmente adotado por empresas devido à alta demanda de informações sigilosas em circulação contidas em um servidor. Os dados armazenados em nuvem são monitorados de maneira remota por especialistas em segurança da informação, utilizando todas as ferramentas necessárias para garantir que os arquivos permaneçam em segurança. Quais são os tipos de backup corporativo? O primeiro é o backup interno. O backup interno é caracterizado por um software de backup que copia os dados do servidor para outro servidor localizado dentro da própria empresa ou para um dispositivo físico. O próximo tipo de backup é o backup híbrido, de gerência própria. É uma modalidade que mistura o backup interno e o externo, já que o software de backup vai coletar os dados que foram copiados para um servidor físico e disponibilizá-los como segundo armazenamento na nuvem. O terceiro tipo é o backup como serviço, ou backup as service. Esse tipo de backup em nuvem, que ganhou popularidade nos últimos anos por diversos motivos, como redução de custos, rapidez e segurança, é feito diretamente entre o servidor original e um espaço virtual em cloud, copiando, armazenando e gerenciando dados diretamente da nuvem. E por último, o site backup. Também extremamente seguro, o site backup nada mais é do que uma infraestrutura de TI secundária da empresa, em outro local, que é um espelho da original e é atualizada simultaneamente a ela. Elementos de um backup corporativo eficiente.
Estrutura de armazenamento, que é data centers, refrigeração, energia elétrica, baterias e geradores, são alguns dos itens que vão comportar as massas de dados do backup. O próximo, software efetivo de backup. É um sistema que coloca as rotinas do backup em prática e garante o correto monitoramento das ações. É muito necessário para manter o backup corporativo funcionando. E, por último, a política de backup. A parte estratégica de um plano de backup, na qual a empresa analisa as necessidades reais de armazenamento e restauração de dados e constrói rotinas com diferentes formatos de backup, garantindo velocidade e segurança. Agora eu vou passar a palavra para a Giovana. Formatos de backup. Tem 4, né? O primeiro é o backup completo, que assim, como o próprio nome dele diz, né, backup completo, ele faz a cópia de toda a massa de dados de um servidor para outro local de armazenamento. Aí tem o backup incremental. Ele é a cópia apenas dos arquivos alterados desde o último backup realizado. Ele é uma ação mais rápida do que o de cima, porque a massa de dados copiada é bem menor, mas o procedimento de recuperação é mais demorado do que o completo, em razão da sua complexidade. O backup diferencial, ele é semelhante ao incremental. Ele também só copia uma parcela dos dados, porém ele reconhece as alterações realizadas desde o último backup completo. Agora, o backup incremental contínuo. Ele é bem semelhante ao incremental, porém seu diferencial está na disponibilidade dos dados. Ele permite a automatização do processo de recuperação de dados, de forma que você não precisa verificar quais bancos de dados devem ser recuperados. Então, como ter uma boa política de backup? Então, primeiro você tem que ver quais dados realmente precisam ser copiados, para onde precisam ser copiados, qual a rotina do backup, o formato, quem executará o backup e as restaurações, quais são os seus custos dessas operações. Agora, quais as vantagens do backup? Primeiro é a mobilidade. Seus arquivos estarão disponíveis para o acesso a qualquer momento, além de serem compartilhados com demais usuários devidamente autorizados para fazer algum tipo de modificação necessária. Restauração mais rápida dos dados. Caso o servidor passe por uma atualização periódica, os arquivos previamente armazenados em nuvem estão seguros. Então, ou seja, após o período de readequação em sua estrutura, os dados poderão ser reenviados, dando continuidade às operações de sua empresa normalmente. O custo-benefício. Não será necessariamente investir em equipamentos específicos ou outros custos operacionais, como contratar uma equipe. Toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento deste serviço é de responsabilidade da empresa especializada em tecnologia da informação. Segurança. Então, em caso de incidentes internos ou externos que venham a atingir o servidor ou os arquivos, com os dados dispostos na nuvem, você poderá continuar trabalhando normalmente com estes arquivos durante o período de manutenção, inclusive fora da empresa. Assim, mas para que a nuvem consiga operar de maneira definitiva, é preciso manter uma rotina de manutenção e avaliação constante. Melhores softwares para backup de arquivos. Esse aí é o Acronis, né? Ele é especializado na criação de soluções, né, de backup direcionados a várias categorias de usuários. Para o uso doméstico, e a companhia tem como opção True Image. Você pode escolher entre uma cópia padrão de arquivos e pastas individuais, uma imagem ou clonagem completa do disco, bem como um backup contínuo ou por agendamento. Tem esse daí. Então, ele permite que os usuários domésticos façam backup rápido e fácil de arquivos individuais, pastas selecionadas ou discos inteiros.
Os dados do backup podem ser salvos num serviço de armazenamento na nuvem, incluindo o OneDrive, Google Drive e Dropbox. O software lida com HDs, SSDs, internos e externos, pendrives, cartões e etc. Agora, esse daí, ele é uma aplicação que é mais direcionada ao público corporativo, né? Esta aplicação em rede, ela permite criar backups de servidores, estações de trabalho e computadores. Nele você pode salvar todo o disco, incluindo o sistema operacional instalado, e restaurá-lo posteriormente em uma mídia vazia. Evidentemente que você também pode realizar o backup de apenas um único arquivo. É isso. Terminou. Obrigada pela atenção. Parabéns para a equipe pela apresentação. Fazer umas considerações, né, sobre o trabalho. E deixa eu falar um pouco da minha história também, de relação com os backups, né, corporativos. Nunca foi uma tarefa que eu fiz como sistematizado dentro das empresas que eu trabalhei, né, mas eu via como que era feito, né. Eu sou de uma geração que a questão da armazenamento online não era tão presente, a gente tinha muita, a gente chamava de mídia de backup, e era uma mídia física, né, eram fitas DATs, e a gente gravava os dados nessas fitas, que poderiam ser gravadas, regravadas, né, e apagadas. Então, a gente tinha essa tecnologia disponível para fazer backup. Era uma coisa muito manual, alguns técnicos chegavam a fazer scripts, tá? Scripts são uma sequência de códigos, tá? Que automatizam tarefas e que são muito repetitivas para nós humanos, mas essas tarefas, quando programadas e colocadas dentro de um script, você automatiza o que você iria fazer lá no seu ambiente computacional. Então, a gente criava scripts para copiar arquivos de um lugar para o outro. Isso aí eram os backups, né? Ou alguém ficava responsável por ir lá e verificar se estava fazendo o backup de forma correta, né? Se tinha sido feito. E a gente sabe que tudo que depende da tarefa humana está suscetível à falha, né? Ou esquecimento. Então, foi importante o advento desses softwares, desses programas específicos para fazer backup. Para a atuação técnica suas com o cliente, eu trouxe para vocês o recorte do ambiente corporativo, empresa, tá, gente? Mas existe também os backups para computadores domésticos. Então, vocês têm clientes aí que vão ligar para você solicitando o serviço de vocês, e eles vão falar assim, eu tenho medo de perder, eu não sei onde eu guardo os arquivos, né? Cada vez mais os notebooks estão abandonando uma outra mídia que era usada para fazer armazenamento de dados, ou backup, que era o gravador de DVD, né? Também foi uma coisa que eu usei por um tempo dentro de ambiente de TI para fazer o armazenamento, que era as mídias de DVDs. Depois a gente teve o barateamento da mídia, que é o HD externo, tá? E teve o barateamento de uma mídia que é o pendrive, com um aumento da capacidade dele. Então a gente conseguiu fazer mais armazenamento. E aí, solução para vocês que vão ter clientes e que vão estar produzindo dados lá nos computadores deles. Existem soluções como o OneDrive, da Microsoft, e tem a solução da Google, que é o Google Drive, tá? É possível vocês instalarem o aplicativo no computador, selecionar as pastas do computador que serão feitos backups, e o backup é feito online. Isso aí é uma boa alternativa para vocês garantirem que os arquivos dos clientes de vocês vão ser armazenados em algum lugar, e em caso de perda do Windows, do sistema operacional Linux, ou qualquer sistema operacional que a pessoa esteja usando, vai auxiliar muito na recuperação dos dados. É uma forma de fazer um backup, um armazenamento, uma cópia de segurança dos dados. Celular também tem algumas alternativas nesse sentido, tá? Mas eu quis dar para vocês o enfoque do ambiente corporativo. Dentro do ambiente corporativo, a gente precisa de uma solução mais robusta, né? Os colegas trouxeram algumas soluções de software. As que eu já vi sendo usadas foram o Bacula, tá? E uma outra que eu vi foi o Comodo. Na época, o Comodo tinha uma solução de backup corporativo,
eu acho que foi o antivírus aí que que o Flávio apresentou, né? Tinha um Comodo antivírus, mas o Comodo costuma fazer também outras soluções. A maioria das empresas vão ter soluções de antivírus e alguma outra de armazenamento, tá? E algumas empresas vão trazer a solução do armazenamento, do storage dos dados, outras vão te dar só a ferramenta e você vai ter que construir seu ambiente de armazenamento. E aí são essas ferramentas que trazem a possibilidade de fazer backup em um pendrive, tá? É bom lembrar assim, que o backup, gente, é uma operação que ela consome recurso computacional, então ela vai consumir o processador, ela vai consumir tráfego de rede, é bom que seja agendado esses backups para os momentos que tenham menor tráfego de utilização de dados, seja um momento em que tenha a menor quantidade de usuários acessando o recurso, é bom fazer um planejamento desse horário de backup, tá? E aí os meninos trouxeram 4 tipos de backups lá, isso é muito significativo também, é uma área muito extensa de estudo, tem muito livro sobre essas possibilidades, tá? De fazer esses backups incrementais, backups completos, e como restaurá-los de uma forma a restabelecer um ambiente de TI. Então, o que eu trago para vocês de vivência assim, com situação de backup era uma instituição que eu trabalhei, em que nós não tínhamos nenhuma solução de backup corporativo. O que acontecia? Toda vez que uma máquina de um setor dava problema, uma máquina, um desktop, tá? A gente levava essa máquina, a pessoa ficava um dia sem trabalhar. E essa máquina ia ser formatada na unha, né? Ia instalado programa por programa. Era outro problema que nós tínhamos de ter um parque tecnológico. A gente costuma chamar o conjunto de computadores, de recursos tecnológicos, de parque tecnológico. Muito heterogêneo. Nós tínhamos máquinas de todos os tipos. Então, a gente não conseguia fazer uma padronização de instalação que agilizasse nossa tarefa diária de formatar computadores, removendo os vírus, né, ou problemas que a máquina tinha com o sistema operacional, e devolvendo a máquina para o setor. E aí, outro problema nosso, por nós não termos uma solução de backup corporativo, a gente, além de levar a máquina para fazer a formatação e a instalação do sistema operacional, nós tínhamos que retirar o backup da máquina e depois retornar o backup para a máquina. E que essa situação poderia ser melhorada no sentido de não prejudicar a continuidade, o funcionamento do negócio, se nós investíssemos em uma solução de backup corporativo. Porque a pessoa poderia sentar em outra máquina, continuar trabalhando e acessando os arquivos dela, trazendo o backup dela, restaurando o backup para ela, né? Com o tempo a gente estava evoluindo para uma situação dessa. Tinha uma máquina sobressalente, que já estava instalada, e a gente, toda vez que dava problema, a gente ia colocar essa máquina lá no setor, ia voltar o backup da pessoa e a máquina dela ia ficar sendo formatada lá durante o dia e tá com outra pronta para substituir em outro lugar. O backup não ia ficar mais nesse processo da gente copia e cola. Então, quando vocês vão formatar a máquina, uma parte aí da tarefa nossa, gente, é a tarefa de backup. Tem até gente que cobra como serviço técnico, quando é um autônomo, tá? Preços diferenciados, né? Com backup é um valor, sem backup, o valor mais baixo, porque sabe que vai ter menos trabalho, vai consumir menos tempo de atividade. Outro problema de pensar no backup é a exclusão de arquivos que não são parte da necessidade. Existem, por exemplo, pessoas que enchem um computador lá de MP3, músicas, né? Era comum isso antigamente. Hoje eu acho que já, pela questão do áudio sobre demanda, né, o áudio online, como serviços como o Spotify, as pessoas acabaram deixando de lado essa questão do MP3, um arquivo de música que eu colocava dentro de um computador. Mas eu lembro que isso era um problema constante nas empresas, porque as pessoas levavam filmes e músicas para dentro dos computadores das empresas, colocavam lá e aquilo sobrecarregava o backup. Então, você gerenciando o backup central, você ia vendo cada vez mais os discos cheios, e quando você ia lá verificar o que estava acontecendo, que estava uma demanda muito grande de armazenamento lá de disco, né, de capacidade de disco, você ia encontrar arquivos do tipo fotos pessoais, ia encontrar vídeos pessoais, você encontrava muita MP3,
Então a empresa estava pagando para manter uma estrutura de armazenamento para que as pessoas tivessem um local de armazenar uma coisa que é da vida particular delas ou não pertencente ao trabalho delas, né? Então nós que somos da área de TI, nós vamos fazer muita gestão desse recurso tecnológico. A questão das impressoras, todo mundo pode imprimir livremente o que quiser, até uma apostila, né? Você tem um recurso computacional que tem um custo para a empresa e nos é pedido, tá, que a gente faça a gestão disso. Então a gente vai instalar lá um sistema de controle de impressão, de aferição de cota de impressão, para que o recurso não seja mal utilizado, que ele seja totalmente destinado para as atividades fins da empresa. Então, nós vamos lidar muito com esse tipo de tarefa no nosso dia a dia. Esses pedidos de sistemas que controlam, por exemplo, o que as pessoas acessam na internet, qual tipo de conteúdo, quais sites, né? A gente vai fazer uma gestão disso em alguns setores. Então, é pedido para quem for administrador de rede, vai lá e fazer umas regras de controle, né? Estamos evoluindo muito o entendimento disso. Eu acho que tem empresas no mundo todo aí que vieram trazer novas formas de lidar com isso, né? Você tem uma tarefa, você é pago para concluir aquela tarefa, e isso não tem sido tanto constante, né? Mas ainda temos as empresas que têm as questões do traga seu próprio dispositivo, em que a pessoa, ou ela compra o notebook dela e ela usa o notebook dela dentro do ambiente de trabalho. A gente tem uma variedade de cenários muito grandes aí. Mas a maior parte das nossas atividades como técnicos em informática, às vezes é prover soluções que automatizam tarefas e garantem que não vão haver perdas de atividade na empresa, nem perda de dados. Tá? Então, a solução de backup e apresentação é nesse sentido. Vocês despertem para esse universo existente. Então, vocês aí com os celulares seus podem lançar a mão já de uma solução de backup para que não percam aí os arquivos. O próprio WhatsApp já te disponibilizou, por exemplo, um recurso interno dele lá que faz backup no Google Drive. Pensando nessas situações, né? Então, você, mesmo mudando de aparelho, você consegue restaurar o seu backup, os seus dados todos. Tem ferramentas que ainda não possuem, e aí dependem de você instalar uma solução. Para o sistema Windows, nós temos aí dentro ainda do ambiente pessoal, né, desktop, nós temos o Google OneDrive, tem o Google Drive, da Google, e tem aquele Dropbox, acho que é esse o nome do serviço. É um serviço mais antigo, famoso também, que chama Dropbox. Eu acho que a Google tentou lançar uma solução melhorzinha para empresas, não sei se colou, se eles abandonaram o projeto, que eles estão começando projetos e abandonando muito rápido, mas era uma coisa que chamava, eu acho que Stealth, eu li alguma coisa sobre, tentei instalar, não consegui, depois não voltei mais não. Mas eles tinham uma solução que era um pouco diferente ao modo de fazer backup, tá? Então, parabéns para a equipe por trazer o trabalho aí, das soluções. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre soluções de backup, mas nós temos isso aí também. E agora nós temos a apresentação da Evelyn e da... Deixa eu pegar aqui meu controle. Salvar aqui. Com computação em nuvem. Maurício e Evelyn vão apresentar. Só um minutinho que eu vou apresentar aqui. Ok. Boa noite. Tá dando para escutar?
Tá sim. Tá, Maurício, tá dando para ouvir. Beleza. Então, boa noite, gente. Eu vou falar. Meu grupo ficou responsável por falar computação em nuvem. É formado por mim, Maurício, e pela Evelyn. Pode passar, por favor. O que é a computação em nuvem? Um novo modelo de computação que permite ao usuário final acesso a grande quantidade de aplicações e serviços que em qualquer lugar, independente da plataforma, basta para isso um terminal conectado à nuvem. Ou seja, computação em nuvem é um serviço capaz de acessar vários arquivos e executar diferentes tarefas através da internet. A computação em nuvem é a entrega de serviços de computação pela internet e pode ser armazenamento, banco de dados, ferramentas, salvar arquivos, dados para você acessar depois. Não é necessário instalar instalação de programas ou aplicativos e pode ser acessado de qualquer lugar, desde que você tenha internet para isso. Pode passar, por favor. Alguns pontos positivos. Maior capacidade de armazenamento para dados. Não importa se o seu projeto ele começou pequeno e cresceu de uma forma rápida. Com armazenamento na nuvem, você não precisa se preocupar com a capacidade de memória do sistema. Cópia automática de dados. Por exemplo, o Google Docs é possível compartilhar ele com várias pessoas e cada alteração que é feita no momento ele fica salvo automaticamente. Disponibilidade de acesso. O acesso pode ser feito a partir de qualquer lugar. A partir de qualquer lugar, com acesso à internet, sem a necessidade de mantê-los em um único computador ou transportá-los em pendrives, por exemplo. Menos dinheiro desperdiçado. Com a tecnologia da computação em nuvem, é mais barato comparando com a compra e instalação de com a compra e instalação de uma rede de servidores próprios. Reduz o espaço físico. Por exemplo, a empresa não necessita de várias máquinas potentes para executar os arquivos, ocupando assim menos espaço. Maior velocidade de resposta das ações. Como todos os arquivos estão online, precisa estar mais fácil de ter acesso dentro da distância. E pode ser usado por diversas pessoas em diferentes locais. O investimento na medida certa. Adotando essa tecnologia, a empresa só vai pagar pelo que ela utiliza, contendo a necessidade da empresa. Pode passar, Evelyn, por favor. Pontos negativos. As vantagens da computação em nuvem, elas são maiores que as desvantagens. Dependência da conectividade de rede. É um ponto negativo, pois a gente fica refém da internet. Caso você tenha um problema na sua internet, oscilação ou a falta mesmo dela, você não consegue acessar seus arquivos. Vulnerabilidade aos ataques. Por mais que existam medidas de segurança, as empresas lá têm muitos avanços, mas mesmo assim, armazenar os dados na nuvem pode ser um risco, porque a gente também tem e também
são os dados confidenciais da empresa que estão online, né? E você não sabe onde esses arquivos estão armazenados e com que eles estão armazenados. Pode passar, por favor. A utilização, a computação em nuvem, ela é utilizada por todos os tipos de empresa para armazenamento de dados, como e-mail, desenvolvimento, análise de Big Data, aplicativos web, entre outros. Em nosso dia a dia, nós utilizamos a nuvem a todo momento, mesmo sem perceber, através de aplicações como Gmail, Netflix, YouTube, Dropbox, as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É isso. Vou passar agora a palavra para Evelyn. Obrigado. Estão me vendo? Sim. Sim, estamos. A computação em nuvem, ela oferece serviços e que, para ter acesso a esses serviços, é preciso pagar por eles. E dentro desses serviços, tem-se a infraestrutura como serviço, ou IaaS. A IaaS, ela ajuda a evitar despesa, dificuldade na hora de comprar e gerenciar o seu próprio servidor. E cada um desses recursos, eles são ofertados como componentes e você só paga pelo tempo determinado que você usa. E um provedor de serviços de computação gerencia a infraestrutura enquanto o usuário instala e configura o software. Tem a plataforma como serviço, PaaS, que é um ambiente completo de desenvolvimento e implementação na nuvem, que tem recursos que permitem a entrega de tudo, como aplicativo, desde aplicativos simples a aplicativos empresariais. O uso é por meio de uma conexão segura com a internet e na qual se adquire recursos do provedor após o pagamento, no pagamento. Tem também o software como serviço, SaaS, que permite que os usuários conectem-se a aplicativos baseados na nuvem, como um dos maiores exemplos, ferramenta de escritório, o pacote Office 365 da Microsoft e e-mail. O SaaS ele oferece uma solução de software que é adquirida na compra, após o pagamento de serviço, e se aluga o uso desses aplicativos na organização e dos seus usuários, através da internet. Funcionamento. A computação em nuvem, ela usa um servidor remoto que conecta dispositivos de usuários a recursos centralizados. Então, basicamente, por causa do armazenamento que acontece nesse servidor remoto, é que se tem um acesso de qualquer lugar que você esteja. E existem 3 tipos de computação em nuvem. A nuvem pública, que é o recurso oferecido para ofertados, aliás, por terceiros, e que se tem um acesso a qualquer pessoa que queira usar ou contratá-lo. Tem a nuvem privada, que a empresa mantém a infraestrutura da nuvem no domínio interno da própria empresa e oferece o acesso a seus funcionários e parceiros. E é direcionado de acordo com a necessidade do negócio. E a híbrida, nuvem híbrida, que é a junção da nuvem pública com a privada, que, de acordo com a necessidade, alguns são usados de forma privada e outros publicamente. Ou ambos, dependendo sempre de estar ligado a uma tecnologia, estar ligado por meio de uma tecnologia. Virtualização. A virtualização ela é a capacidade de isolar o sistema de aplicações e hardware para a execução de qualquer sistema sem a restrição que o hardware apresenta. É como se a tecnologia de virtualização criasse um novo computador em ambiente virtual e fosse disponibilizado
o acesso para se processar dados, tarefas de um computador comum, físico, como a gente conhece. Eu acredito que seja isso. Tudo que a gente tenha para falar em relação. Obrigada. E agora, Jaiane, a minha madrinha, ela é arquiteta de dados, ela trabalha com computação em nuvem e ela vai falar um pouco para vocês. Então, gostaria primeiramente de agradecer o convite de Evelyn e do professor para participar dessa apresentação. Como a Evelyn disse, eu trabalho hoje como arquiteta de dados na França, em Lyon. Faz um tempo, já 2 anos, que eu trabalho como arquiteta de dados para computação em nuvem, então cloud computing, então, realmente dentro do tema que vocês estão abordando hoje. E meu objetivo aqui hoje, então, é dar essa introdução para vocês, não uma introdução e não apresentar o que é a computação em nuvem, porque já foi apresentado pelo grupo. Realmente é dar a visão mais do que é o trabalho de cada dia, o meu trabalho no dia a dia, trabalhando como arquiteta de dados, para dentro da tecnologia Azure, a tecnologia Microsoft para cloud, e dar uma visão também de mais abrangente de como funciona, um pequeno exemplo de como funciona uma tecnologia de nuvem. Por exemplo, Azure, que é o que eu trabalho. Então, no final, eu vou fazer um pequeno demo para vocês verem como é internamente. Eu vou partilhar a minha janela aqui, só para vocês. Ok, estão vendo a minha tela? Está fazendo um load. Vou deixar... Perfeito, perfeito. Então, eu vou falar um pouco do Cloud Computing, né? Que é a computação em nuvem. Só para dar uma introdução, então, quem sou eu, né? Para entenderem melhor por que eu estou aqui. Então, como eu disse, eu trabalho hoje como arquiteta de dados, Azure Data Architect, em Lyon, na França. Eu trabalho para uma empresa que é parceira, o maior parceiro da Microsoft na França. Então, o meu trabalho do dia a dia é fazer o design e implementar plataformas de dados dentro do cloud Azure, que é o cloud da Microsoft. Hoje, a gente tem 3 principais empresas que fornecem a tecnologia cloud para grandes empresas, porque a plataforma cloud são fornecidas para grandes empresas. Depois eu vou falar a diferença de plataformas de cloud e as outras plataformas de backup em nuvem, como a gente já falou até agora. Elas são fornecidas para grandes empresas. Hoje, as principais são Microsoft, com a tecnologia Azure, a gente tem a Amazon, a AWS, a gente fala, né, Amazon Web Service, que também fornece a plataforma de cloud, e também tem a Google Cloud, que são as 3 principais fornecedores de plataformas de computação em nuvem. Então, no meu trabalho de cada dia, eu faço o design, um cliente, por exemplo, um grande cliente, a gente poderia citar uma empresa, por exemplo, um Carrefour, que é uma empresa conhecida aqui, que tem o interesse de migrar a tecnologia, migrar os servidores que eles têm on-premise, local, para o cloud, ou então que tem o objetivo de fazer um backup de tudo que eles têm de dados nos servidores locais para o cloud. O meu trabalho é de ir nessa empresa, entender qual é a necessidade dessa empresa, para poder direcioná-la em relação a qual tecnologia seria a tecnologia mais interessante para fazer o design e para implementar uma plataforma dentro da nuvem. Essa aqui, no canto, são exemplos de serviços que são fornecidos dentro da nuvem. Porque a gente falou da nuvem, mas dentro da nuvem há muitos serviços que podem ser fornecidos. Por exemplo, a gente tem serviço de banco de dados, por exemplo, a gente tem base SQL, a gente tem PostgreSQL, tem MariaDB, tem várias bases de dados diferentes, tem Data Lake, um exemplo aqui. A gente tem serviços que são mais voltados para inteligência e para Data Science, por exemplo, Databricks, que é aqui um símbolo. E a gente tem serviços também de compute, como Azure Function e outros serviços que a gente pode fazer com script, fazer um script, um código, para executar certas funções dentro da nuvem, dentro da plataforma. Ok? Então, se você estiver interessado, depois de olhar no meu LinkedIn, de ver qual é a minha atividade, entender melhor, vocês podem me adicionar, ou podem olhar meu LinkedIn, está aqui o link, fiquem à vontade.
Então, aqui eu vou falar mais de forma superficial, não vou entrar no detalhe técnico, porque para o nível que vocês estão agora, e é mesmo introdutório. Então, vou mais falar dos exemplos, porque toda essa parte de conceitual já foi explicada, não vou voltar nessa parte conceitual. Mas uns exemplos do Cloud Computing no dia a dia. O professor já falou, o primeiro grupo falou, Evelyn e Maurício também falaram, mas eu volto nesse ponto para que a gente entenda que a computação em nuvem ela já faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que para muitas pessoas sejam distantes, esse conceito seja distante, é uma tecnologia que faz parte. Uma coisa que eu escutei muito no Brasil, desde que eu voltei de férias, porque eu moro na França, eu até escrevi aqui, vou salvar no Drive. Eu escuto sempre as pessoas no telefone falando, eu vou salvar minhas fotos no Drive. As minhas fotos foram salvas no Drive. Daí, eu coloquei esse exemplo realmente para vocês entendam que tudo quando a gente fala, eu vou salvar no Drive, ou quando a gente usa essa expressão, você está se referindo à tecnologia cloud, você está se referindo à computação em nuvem. Porque atrás, quando você salva, por exemplo aqui, a cada vez que eu parametro no meu celular ou no meu computador para que todos os arquivos ou fotos sejam salvas no cloud, na nuvem ou no Drive, eu estou dizendo que a cada vez que uma foto ou um arquivo chega aqui no meu computador ou no meu device, no meu dispositivo, desculpa, eu falei em inglês, que uma função, por exemplo, que seja executada, que identifique que um novo arquivo chegou e que faça uma cópia desse arquivo na minha nuvem, no espaço que tem reservado para mim na nuvem. Porque esses serviços aqui são serviços mais prontos. O OneDrive, o OneDrive, Dropbox, Samsung Cloud, por exemplo, são serviços que são fornecidos no celular. Quando você compra o celular, ele vai dizer, ok, você tem 15 GB de espaço, por exemplo, dentro do Samsung. Isso quer dizer que a cada vez para esse utilizador, esse user, essa pessoa que utiliza esse celular, ele entrou com um e-mail e um login para esses identificadores dessa pessoa, ele tem 15 GB de espaço reservado dentro de um data center, por exemplo, dentro de um espaço de estocagem desse cloud. E é importante também entender, quando a gente fala de tecnologia cloud, é que atrás de tudo isso aqui, tem uma plataforma, várias funções, um espaço de estocagem que são desenhados por um arquiteto de dados e que tudo é estocado ou executado dentro de um data center, ou de um centro de dados, ou servidores. A estrutura física, ela nunca deixa de existir, ela só está remota. É como se, por exemplo, eu estou alugando um espaço de estocagem dentro de um data center que seja da Google, ou que seja do OneDrive, ou que seja do Dropbox, ou eu estou alugando ou tendo o fornecimento gratuito. Esse é um exemplo do dia a dia. Como já a gente pode dizer que todo mundo hoje que tem um smartphone, para você se conectar a um smartphone, praticamente todos os smartphones hoje já têm a função de backup na nuvem. Então, alguém tem uma pergunta? Não, ok. Alguém levantou a mão? Então, para entender isso, que praticamente, então, todo mundo que tem um smartphone hoje já utiliza o serviço de computação em nuvem, mesmo que ele não tenha consciência disso. E como já faz parte da nossa vida, e como como faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a compreensão ainda não seja exata. E uma coisa interessante que foi dita, deixa eu pegar minhas notas aqui, uma coisa interessante que foi dita, acho que foi pelo Maurício, por exemplo, é de que a gente não sabe onde foi armazenados os dados. Teoricamente, porque, por exemplo, aqui, como é um serviço, Dropbox, OneDrive, Google Drive, eles oferecem um serviço já finalizado. Então, ele não vai te informar onde está o centro onde são estocados os dados, essa informação. Normalmente, não é informado quando você compra o celular ou quando você quando aceita os termos de serviço, que normalmente ninguém lê o termo de serviço, né? Mas é importante ler, hein? É importante ler o termo de serviço. Mas se você for na documentação e procurar, você vai saber a região, ao menos a região onde são estocados os seus dados. Eu vou dar um exemplo utilizando o Azure.
Um outro exemplo de computação em nuvem, esse é mais voltado para empresas. A Evelyn também deu um exemplo, que é um serviço SaaS, é um Software as Service, que é tudo que é Office 365. Só para uma pequena correção, Office 365, ele mudou o nome para Microsoft 365, mudou o nome ano passado. Mas todos esses serviços, seja o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publish, todos esses serviços, o Outlook, fornecidos que vocês utilizam, quando vocês estão na empresa, ou mesmo quando vocês utilizam a versão gratuita, é um serviço que está fornecido na nuvem, no Azure, no Cloud Microsoft. Então, se você utiliza esse serviço, por isso que quando, por exemplo, você acessa, se você comprou o Office, se você comprou o Microsoft 365, você entrou com o seu e-mail e sua senha, e você fez modificações ou salvou arquivos, se você for num outro computador e você entrar com a sua senha e com o seu e-mail, você consegue acessar os mesmos arquivos. Se você salvou na nuvem, se você salvou no OneDrive. Por quê? Porque está tudo salvo na nuvem. Isso deu uma grande possibilidade para o trabalho partilhado entre pessoas e também em termos de segurança da informação. Não segurança do dado, mas de segurança para não ter perda de dados. Então, foi um grande avanço para as empresas também, para os utilizadores. Um terceiro exemplo, comecei por esse, que é o mais básico, o mais conhecido, mais abrangente que as pessoas utilizam, o Office mais empresas, e um terceiro exemplo de cloud é o cloud Microsoft, o Azure, ou Azure em português. Esse cloud, ele é utilizado por grandes empresas, e com essa tecnologia, com essa metodologia, por dizer assim, com essa plataforma que eu trabalho. Qual que é a diferença? Quando você é fornecido um serviço OneDrive para você não vai escolher os parâmetros, qual espaço, por exemplo, você não vai escolher aqui, no meu OneDrive eu quero que meus dados sejam estocados dentro de uma MariaDB, ou dentro de um PostgreDB, ou dentro de um CosmoDB. Não, a gente não tem essa possibilidade. Você sabe que é salvo em um data center, no espaço de estocagem, dentro de uma região, você também não escolhe qual região. Meus dados eu quero que eles sejam estocados no Brasil, ou na França, ou na África do Sul. Não, você não tem essa possibilidade. Mas, quando a gente fala de plataforma cloud, é exatamente essa possibilidade de personalizar e de criar o serviço conforme a necessidade da empresa. Quando eu falo que é para grandes empresas, porque normalmente é um serviço que ele vai ser mais utilizado quando você está mais próximo da tecnologia Big Data. Porque, por exemplo, se você tem pequena quantidade de dados, você pode usar as tecnologias de backup apresentadas pelo primeiro grupo, e que o professor fez o complemento já da informação, ou mesmo essa tecnologia que são propostas aqui. Mas quando a gente fala de Big Data, você tem que pensar em uma plataforma personalizada para que você faça o backup, ou seja, por backup, ou seja, para ter um serviço que seja disponibilizado no mundo inteiro, ou para ser um serviço que seja mais rápido. A gente fala time to market, que é do tempo que o dado chega e o dado é disponibilizado. Por exemplo, a gente pode falar um exemplo desse de plataforma de dados, plataforma criada de serviço criado numa plataforma dessas, é o Netflix. Netflix não tem a nuvem deles. Netflix, ele utiliza a tecnologia da Amazon. Então, a plataforma nuvem compute, cloud compute da Netflix é construída sobre a plataforma de dados da Amazon. E a maioria das empresas fazem a mesma coisa. Elas utilizam serviço de grandes empresas, seja Google, seja Amazon, seja Microsoft, para construir a plataforma de dados. Como e por que a Netflix migrou para a Amazon? Antes, a Netflix, por exemplo, eles tinham os próprios os centros de dados deles, os data centers, os servidores próprios, para disponibilizar a informação. Porque, por exemplo, o Netflix era utilizado para milhões de pessoas em cada casa acessando ao mesmo tempo. Então, primeiro, tem uma capacidade de computação enorme, muito grande, uma performance muito grande, para que você não clique num vídeo e fique esperando 5 minutos para ele abrir, e para que quando várias pessoas estão acessando o mesmo vídeo, ele esteja online. Então, tem essa capacidade de compute que é muito importante, que seja muito grande, e a capacidade de estocagem é enorme também, é muito grande, porque são vários vídeos ao mesmo tempo. E em termos de redundância geográfica, Netflix é utilizado no mundo inteiro. Então, é muito importante que, não importa em que país você tenha a mesma qualidade de serviço. Então, quando você vai, porque, como dizia Netflix, eles tinham a plataforma, eles tinham os dados
local, ou nos servidores próprios, mas teve uma falha. E eles tiveram disponibilidade de serviço, não sei se foi por 2 ou 3 dias. Depois disso, eles começaram um processo de migração e de design de uma plataforma de dados em nuvem, com a Amazon. E para que eles terminassem do período inicial, até o final da concretização e finalização da plataforma de dados da Netflix, acho que foram quase 7 ou 8 anos de trabalho para fazer esse design e essa implementação. É o trabalho de vários arquitetos de dados, arquitetos de aplicativos, arquitetos de infraestrutura, cloud, para fazer esse design e para fazer essa implementação. Por quê? Porque tem que garantir a escolha de recursos e de serviços que atendam à necessidade de rapidez, à necessidade de backup, à necessidade de time to market, várias necessidades. Então, por exemplo, o meu trabalho de arquiteto de dados é quando uma empresa tem essa intenção de fazer esse move para o cloud, de fazer uma migração ou de utilizar o serviço cloud, é entender qual é a necessidade da empresa para fazer o design da plataforma personalizada que vai responder a necessidade. Como eu disse, a diferença da Azure para esses outros serviços que são utilizados são a personalização e a capacidade, bem claro, né? Por isso tem a diferença, por exemplo, que a gente falou, a Evelyn falou de SaaS, falou de IaaS e falou de PaaS. Esse aqui é um exemplo de SaaS. Quando você compra o Word, quando você compra o Word, você não escolhe o que vai ter dentro do Word, qual que vai ser, você tem a quantidade de parâmetros limitados que você pode escolher. Mas você não pode personalizar, o limite de personalização tem um limite grande de personalização. E você não pode escolher, por exemplo, onde ele é estocado, como eu dizia. Essa é a diferença do SaaS, por exemplo, com um serviço PaaS, plataforma. Um serviço, por exemplo, um serviço PaaS, plataforma as service, é uma base de dados, por exemplo, uma base de dados SQL. Você pode ter uma base de dados SQL on-premise, ou seja, local, ou você pode ter uma base SQL na nuvem. Quando você tem uma base SQL na nuvem, você pode escolher a capacidade, a performance, você pode escolher o backup, você pode escolher vários parâmetros diferentes para essa base de dados. Mas você não tem que se preocupar com a infraestrutura, porque é uma plataforma as service. Quando a gente fala de infraestrutura as service, a gente fala, por exemplo, de uma virtual machine, uma máquina virtual, que é como se você tivesse só a virtualização de um computador, mas lá o cliente, se você comprar uma máquina virtual no espaço cloud, você é responsável por instalar o OS, o Operational System, então o sistema operacional, você é responsável pela manutenção, você é responsável por tudo como se tivesse uma máquina on-premise, no local, mas com a vantagem da escalabilidade, porque uma grande vantagem do cloud é a escalabilidade. Se você tem 10 GB hoje e você quer aumentar para 50 GB amanhã, você faz isso em um clique. É muito rápido e é muito fácil. Você aumenta a capacidade rapidamente. Então, isso atende muito à necessidade de Big Data, a necessidade de dados crescentes de uma empresa. Porque, por exemplo, hoje, se a gente pensar um celular, ele capta informações sobre você o tempo todo. Os carros que são com direção autônoma, que é o carro que dirige sozinho, para dizer assim, com inteligência artificial. Eles têm vários sensores, vários captores. Então, é uma quantidade de dados enorme. Para conseguir utilizar essas tecnologias, você precisa de uma tecnologia cloud, uma plataforma cloud bem desenhada para essa necessidade. Para que todo dado captado seja tratado rapidamente, seja estocado rapidamente e que tenha uma resposta rápida. Por exemplo, um carro, quando o captor de um carro autônomo, ele vê uma pessoa, esse dado vai ser enviado para o cloud, vai ser processado, vai ser estocado e vai enviar uma resposta para o carro para dizer pare. Então, isso tem que ser muito rápido. Então, essa é a possibilidade que a gente tem com a computação em nuvem hoje, fazendo plataformas personalizadas dentro de plataformas de dados, plataformas IoT personalizadas dentro de espaços como a Azure, como a AWS, que é a Amazon, e com o Google Cloud.
Eu falei um pouco do data center, só para dar um exemplo também aqui. Microsoft, por exemplo, ele tem mais de 160 data centers no mundo inteiro. Para entender a quantidade, como os dados e onde os dados são estocados. Só para mostrar aqui para vocês entenderem melhor, aqui as regiões. Aqui são um exemplo, por exemplo, para a tecnologia Azure, onde são os data centers, onde são as regiões. Quando a gente fala de regiões, para a tecnologia cloud, a gente está falando de grupos de data centers. Então, por exemplo, no Brasil, quer dizer que a Microsoft, ela estoca os dados em Brasil, no sul do Brasil, ou no sudeste do Brasil. Só tem 2 lugares. Isso quer dizer que tem lugares físicos. Então, tem um lugar, um espaço, um terreno, que tem um monte de data center, de servidores Microsoft, conectados por uma rede e que possibilitam a estocagem de dados, a computação de dados, isso no Brasil, isso no Chile. Você vê que a gente na América do Sul a gente não tem muitos. E em vários países. Então, em vários países tem esse data center. Qual é a vantagem quando a gente faz a personalização do design de uma plataforma dentro da Azure, por exemplo, do Cloud Azure? Que a gente pode escolher a região onde os dados vão ser estocados. Por isso, quando o Maurício dizia, e uma informação importante a gente pode escolher a região. Você não pode escolher exatamente qual servidor, mas eu falo, ok, a minha base de dados SQL que eu estou instalando dentro do meu espaço de computação em nuvem, eu quero que ela seja localizada na região Brasil, porque eu quero que meus dados fiquem no Brasil. Então, você tem a possibilidade, porque tem várias regulamentações em vários países para que os dados talvez fiquem no país, que não saiam no país. Por exemplo, a gente tem isso na Alemanha, para alguns dados de saúde, então você pode escolher a região. Tá claro para vocês? Não sei se o conceito se os conceitos são claros. Para entender o que é importante entender isso, que você tem a tecnologia nuvem, mas você tem sempre um espaço onde os dados são estocados e onde a computação é realizada, um espaço físico. Só para dar um exemplo, então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês um exemplo do Cloud Azure. Que eu criei, vocês podem também fazer isso, vir aqui na plataforma portal.azure.com e criar uma conta de teste. Eu tenho as minhas contas da empresa, mas aqui eu criei uma conta de teste para mostrar para vocês o que é a tecnologia nuvem. Então, isso aqui é um espaço da nuvem. Normalmente, quando os clientes eles veem espaço de nuvem, eles ficam decepcionados, porque todo mundo espera que seja alguma coisa muito diferente, mas não, é um portal. É um portal. Tem vários parâmetros, mas é um portal, porque é assim que é fornecido o serviço. Atrás de tudo isso aqui, tem um data center. Quer dizer que tem um data center atrás, mas o serviço é fornecido pela internet. Enfim, é isso a nuvem, é fornecer serviços informáticos pela internet. Então, por exemplo, lá, vocês devem ter feito já algum curso sobre base SQL. Como instalar uma base SQL, precisa de um DBA, depois poder fazer design de base, tudo isso. Então, vocês fazem isso num servidor local. Aqui a diferença, por exemplo, quem instala uma base SQL, é que eu comprei, vamos dizer assim, se eu fosse uma empresa, eu comprei esse espaço aqui na Microsoft. No serviço de cloud, quando eles são fornecidos, você paga a utilização. O grupo falou sobre isso também, o grupo da Evelyn e do Maurício. Você paga a utilização. Quer dizer o quê? Que o tipo de pagamento é pay as you go. Você só paga o que você utiliza. Então, por exemplo, aqui, eu fiz um contrato com a Microsoft, o que eles vão me dar é esse espaço, que eu entro com o meu nome, com o meu e-mail e com uma senha. Esse meu espaço na nuvem. E o que eu faço nesse espaço? O que eu quiser. O que eu quiser dentro dos limites fornecidos, lógico. Então, tem vários serviços que são fornecidos aqui. Então, se eu disser, ok, eu quero fazer uma aplicação, eu quero fazer um jogo, um game, desenvolver um game, e eu quero usar a tecnologia cloud. Ok, então, para isso eu preciso de alguma coisa para desenvolver a minha aplicação, o meu aplicativo, né, o meu game, e eu preciso que os dados sejam estocados. Então, eu preciso ter uma base de dados, e eu preciso de alguma coisa para desenvolver o meu código, para criar todo o código. Então, se eu preciso de uma base de dados, uma forma de fazer é vir aqui na minha plataforma cloud, da Azure, e eu posso escolher de fazer o deployment, de instalar uma base de dados.
por exemplo, aqui, eu quero uma base SQL da Microsoft. Ok. Eu vou criar essa base dentro da nuvem. E aqui, que eu disse para toda a possibilidade de personalização. Já, eu poderia ter uma base SQL, eu poderia ter uma base Postgre, eu poderia ter vários tipos de base. Aqui eu escolhi uma base SQL, o meu modo de pagamento, eu pago a utilização. Então, é a utilização, aí depois tem os detalhes, né? A quantidade de dados, a estocagem, a utilização, a quantidade de leitura e a quantidade de vezes que eu vou escrever nessa base também. O tipo de... Aqui eu posso realmente configurar, fazer toda a configuração da base de dados, um nome. Quando a gente fala que o cloud é público, o nome também é público. Quer dizer que, quando eu falo, por exemplo, se tem três empresas, Carrefour, Walmart e o José, que mora na esquina, que tem uma empresa que se chama José. Os três estão utilizando Azure da Microsoft. Os três estão utilizando o mesmo... como dizer, os mesmos data centers. Eu não posso... eles utilizam a mesma capacidade de compute e a mesma capacidade de estocagem. Mas só que é tudo securizado, é tudo seguro, tem toda uma segurança sobre isso. Então, se eu entrei com a minha senha e o meu e-mail, eu vou ter acesso a meus dados bem específicos. Eu não tenho acesso ao que o Walmart ou que outra pessoa utilizou, ou está usando. Mas eles partilham o mesmo cloud, por isso que é público. Então, quando eu vou dar um nome, por exemplo, para um recurso, como eu disse, a nuvem tem vários recursos dentro. A gente fala de nuvem, mas tem vários recursos. Então, quando eu estou na minha base de dados, eu vou escolher um nome que seja um nome que vai ser utilizado e não tem nenhum outro nome no mundo inteiro que vai ser igual, porque eles utilizam o mesmo espaço. Então, a cada vez que eu vou acessar essa base de dados, a Microsoft Azure vai saber que eu estou acessando a base de dados, por exemplo, Totô, porque eu coloquei o nome de Totô, e porque quando eu vou acessar, eu uso o nome da base de dados Totô, e que é única no mundo inteiro. Só para dar um exemplo de como funciona o cloud, né? Então, aqui, tem toda a capacidade de personalização possível, enfim, várias possibilidades Aqui, por exemplo, quando eu vou configurar minha base de dados, toda a possibilidade de performance. Quando a gente fala de escalabilidade da nuvem, que a nuvem fornece, exatamente isso. Eu posso começar com 2 GB de capacidade, e com a capacidade de DTU selecionada aqui, que é a performance, e eu posso facilmente aumentar qual é a capacidade que eu quero para essa base de dados. Então, sem ter interrupção de serviço, se for um design bem feito para essa plataforma de dados, eu aumento a minha capacidade. Por isso, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de Big Data e as grandes empresas, elas estão migrando para o cloud, porque tem essa capacidade de escalabilidade, tem toda essa flexibilidade, e não tem toda a infraestrutura física para fazer a administração local. Só para terminar esse exemplo, eu vou aqui na minha base de dados, que já está criada. A minha base de dados está aqui. Está vendo que meu server é criado aqui. Então, eu não tenho um servidor físico. Eu tenho um servidor dentro do cloud. Então, meu servidor, ele está aqui. Toda a capacidade do meu servidor, o meu localização, eu escolhi que minha base de dados seja localizada no Brasil. E eu posso fazer toda a administração utilizando os parâmetros que são disponibilizados no cloud. Mesmo o backup, eu posso administrar. Onde eu quero que seja feito o backup, a qual frequência que eu quero que faça o backup. Lógico que eu tenho os backups automáticos que são feitos pela Microsoft, mas eu também tenho a possibilidade de escolher outras formas de backup. Então, toda essa possibilidade de personalização. Eu posso criar máquinas virtuais, eu posso criar base de dados, eu posso criar aplicativos. Nesses aplicativos, eu posso fazer desenvolvimento dos meus games. Então, realmente, tem toda essa possibilidade que o cloud, que a tecnologia cloud computing possibilita hoje para as empresas e mesmo para os utilizadores, pequenos utilizadores, porque quando os serviços são fornecidos, como eu disse, de serviços mais finalizados,
com esses que são aqui, o OneDrive, o Google Drive, serviços de celular. Então, realmente, largamente, assim, largement, é bem utilizado, tem já no mundo inteiro. A gente não pode dizer que não tenha... Quem não tem um smartphone não conhece a tecnologia cloud, mas todo mundo que tem um smartphone, ou todo mundo que tem um computador recente, tem alguma coisa da tecnologia cloud já instalada, a computação em nuvem já instalada. Vou terminar aqui a apresentação para não ir mais longe nos detalhes. Muito obrigada, não sei se vocês têm questões. Só se vocês quiserem fazer pergunta, acho que a... Ok, eu vi a Maria levantada. Enquanto o pessoal for manifestar, eu já vou... Tá, parabéns, equipe, né? O Maurício pela apresentação, a Evelyn pela apresentação, a Jaiane pela presença, para enriquecer a aula. Eu acho que quando a gente fica aqui no ambiente de aula, a gente fica muito distante do mercado de trabalho mesmo, né? Então, os centros de estudos se propõem a isso, né? Trazer essas discussões, trazer a teoria, mas o curso técnico, ele é voltado para a formação, para vocês ingressarem no mercado de trabalho. Então, acho que ter a presença de alguém que está no mercado de trabalho hoje e atua nesse nível já de suporte, né, do funcionamento da ferramenta da Azure, é muito, assim, a gente vê que é possível a gente tá lá, né? Não é uma coisa de outro universo. Ele só demanda a nossa capacidade de assimilar todos esses conceitos, essa linguagem toda distante da nossa vivência, né? Mas como que a gente se apropria de todo esse conhecimento, de toda essa tecnologia que a humanidade vem evoluindo, né? E galgando e favorecendo muito a nossa vida, nosso dia a dia, convivendo com ela. Eu acho que é dormindo com ela, almoçando ela. É o jeito que eu falo, assim, alimentando ela, né? Que quando você quer assimilar um conhecimento novo, quanto mais você se propõe a ter contato com ela, mais você entende dela. Então, talvez hoje, o que foi dito, assim, sobre o backup corporativo, sobre a computação em nuvem, talvez seja muito distante para vocês. Ou vocês às vezes assim, nossa, mas eu jamais vou conseguir estar num lugar como esse, atuando dessa forma. Mas esse primeiro contato que vocês tiveram hoje é uma tempestade de informação, é uma carga grande de informação. E aí vocês precisam ir tendo mais contatos e criando comunidades de discussão sobre o assunto, né? Acho que interagir com pessoas que gostam da mesma coisa que a gente gosta favorece muito a gente assimilar os conhecimentos, tá? Então, na minha jornada, eu não tinha outras pessoas para quem conversar, mas eu tinha muita revista, jornal, e uma internet muito ruim para fazer isso. E vocês têm muita internet, mas talvez não encontrem muitas pessoas interessadas em discutir. O curso técnico é um ponto de encontro de pessoas interessadas no mesmo assunto. São possibilidades de vocês crescerem profissionalmente com conhecimento, né? Eu lembro que na minha época, voltando um pouco para a parte técnica agora, você começava a gostar de computadores, começava a fazer páginas HTML, e aí você precisava colocar isso para o mundo, né? Vocês aqui no curso estão fazendo o desenvolvimento de páginas web localmente. Então, vocês estão no computador lá no laboratório, instalam lá um servidor web, lá um Apache local, e roda local e experimenta, né? E aí o caminho seguinte seria assim, agora eu consigo vender isso para alguém, eu consigo fornecer um serviço. Aí você contratava um HostGator, uma empresa de armazenamento e hospedagem, mas ela tinha a instalação dela. E às vezes a instalação dela bloqueava algumas coisas que você tinha desenvolvido. E essa solução da Microsoft Azure, da Amazon, permite que eu faça a minha instalação do meu servidor. Então, eu vou lá configurar do jeito que eu quero, eu vou otimizar ele do meu jeito. Então, deu muita liberdade para a gente. Outro ponto, gente, foi a elasticidade dessa plataforma. Então, ano passado, a gente contratou um software como serviço. É um software para gestão de sindicato. Nós temos aqui no Instituto Federal uma entidade que representa a gente sindicalmente. E aí a gente precisava de uma solução, e o cara vendeu para a gente um software que eu ficava só olhando ele, como é que ele funcionava, né? A gente que é da área de informática, a gente fica vendo o serviço do outro e analisando como é que ele fez.
Aí um dia deu uma mensagem de erro lá no programa dele, aí apareceu lá, onde estava armazenado. Aí eu achava que era só um servidor web que estava servindo a aplicação web dele, mas não, eu vi que ele contratou um serviço em nuvem. E eu senti com o tempo que estava meio lento, né? O que eu percebi? Que ele tinha poucos clientes, faturava pouco. Então, ele precisou de uma solução, por exemplo, da Microsoft Azure, menorzinha. Ele contratou com menos memória RAM lá no servidor, menos capacidade de armazenamento e um processador mais baixo. Com certeza, quando ele conquistasse mais clientes comprando a solução dele, ele iria lá, o quê? Apertar um botão e selecionar, aumentar a memória RAM, aumentar a minha capacidade de armazenamento, aumentar mais um núcleo de processamento. Isso aí é fantástico, gente, essa possibilidade da gente prover o serviço nosso conforme nós vamos crescendo, tanto financeiramente, possibilidade de pagar por esse serviço e entregar um serviço bom para o nosso cliente, tá? Então, vocês que estão hoje pensando, quem está desenvolvendo, né, mesmo a plataforma jogos, né, que tem uma demanda grande de jogos também, pensar já assim, estou desenvolvendo e para onde eu vou levar isso? Onde eu vou armazenar para que as pessoas usem esse recurso para desenvolver, esse aplicativo meu mobile, né? Eu gostaria de falar com o Jaiane que eu gosto muito da comunidade de internet das coisas. E aí, essa comunidade está crescendo, né? No começo eu vi alguns brasileiros usando o Azure no tutorial, ensinando a gente a desenvolver uma internet das coisas e armazenando lá. Agora deu uma reduzida, eu estou vendo um avanço maior da Amazon com a solução deles. Então a gente tem mais tutoriais de internet das coisas para armazenar lá. Mas a Azure também atende essa situação. E eu vi algumas pessoas da comunidade de internet das coisas no começo fazendo tutoriais, ensinando como criar uma conta lá, como fazer a configuração inicial, e no final ele entregava assim, como colocar um sensor de temperatura na nuvem. É uma coisa assim, muito demandada hoje. Como eu ponho minha casa na Microsoft Azure lá para ela registrar tudo que eu estou fazendo lá e desenvolver minhas aplicações. Então, os comentários que eu venho fazer é nesse sentido, tá, gente? De possibilidade para a gente. A questão, sim, vocês sempre vão se deparar com literaturas que vão falar sobre a dificuldade da velocidade da rede. Os materiais em português estão muito nesse ponto, tá? Mas a gente vê que lá fora a questão da conectividade está muito melhor do que no Brasil, mas a gente percebe um advento melhor com, por exemplo, hoje Pirapora já tem fibra ótica na maioria dos provedores. Você não vê provedor mais vendendo aquelas antenas de rádio, que era uma transmissão muito ruim. Então, mesmo a cidade de porte médio já está tendo uma conectividade melhor. Então, talvez a gente consiga vencer essa barreira da baixa conectividade no Brasil. E tem muita gente que não conhece essa possibilidade, gente. Então, às vezes, a gente levar essa informação para os lugares e possibilidades já é um serviço de tecnologia que nós estamos fazendo também. Tá? Levar até as pessoas, explicar para elas o que é, né? Tá todo mundo usando, igual o Jaiane falou, né? Tá todo mundo no celular aí com nuvem já, nem sabe que tá usando nuvem. Morre de medo dela. Exatamente. E já vive que ela já é uma realidade. Então, vocês venderem coisas de nuvem também já é uma possibilidade para vocês. Ter o conhecimento aqui, o background do conhecimento técnico, ajuda vocês a explicar as coisas, transmitir confiança para as pessoas. Tá? Então, assim, Maurício, materiais, né, Maurício, trouxe aí já as dificuldades de conectividade, isso está melhorando, não está 100%. Não dá para fazer telemedicina ainda no Brasil, tá? Mas chegar lá. Agradeço muito a presença de Jaiane, agradeço a Eva e o Maurício pelas explicações. Deixo aberto aí para interações dos alunos. Eu queria agradecer. Tá, Jaiane, Maria Eduarda está agradecendo o chat. Eu agradeço. Eu queria fazer um complemento também, que é importante, talvez, para os estudantes terem essa visão, que não tem limite, sabe? Hoje, com a internet, a gente tem realmente a possibilidade de aprender sozinho. Eu falo isso por mim, porque como os alunos do IF, a maioria, sou piraporense, estudei aqui na Escola Cidade Jardim, minha família mora no Cidade Jardim, estudei no Anésia, Coronel Ramos, fiz o mesmo percurso que todo mundo aqui. E tudo que eu aprendi sobre o cloud, eu aprendi na internet. Eu aprendi com os cursos em linha, que são gratuitos. Eu sou economista, eu fiz 2 mestrados em economia, e eu comecei a aprender tudo de tecnologia, porque eu era muito curiosa e eu queria saber como funcionava. Então, foi assim que eu aprendi, e depois, como eu estava já em empresa, eu comecei a propor à empresa tecnologias novas formas de fazer,
E assim que eu mudei de uma empresa em que eu era analista, trabalhava já com dados e já com tecnologia, Microsoft, que eu propus para uma empresa de tecnologia, porque eu sempre fui avançando e procurando avançar com o conhecimento que é disponibilizado na internet. Hoje tem várias plataformas, nossa, realmente muitas plataformas, que se o aluno tiver realmente essa vontade, ele pode se formar, ele pode fazer os tutoriais, os demos, os tutoriais sozinhos. Hoje, por exemplo, a Microsoft Azure, a gente tem a possibilidade de criar uma conta gratuita, para estudante tem possibilidade também de criar conta, então de aprender sozinho, ou aprender se tem um pequeno grupo que está interessado de ir junto e testar só de fazer, criar plataforma, testar o serviço. Por exemplo, se já tem uma base SQL local, de testar essa base SQL no cloud, as diferenças. É uma forma de aprender. A gente aprende fazendo, como você disse, fazendo e sendo curioso para ir olhar como funciona. É a única forma. Eu agradeço demais a presença. Muito bom essas falas. Eu acho que tá tudo aí, né? Invista uma fração do seu dia com conhecimento. Aí você não sabe se você vai ser contratado ou não, mas com certeza você vai estar preparado para quando a oportunidade aparecer. E é isso. A oportunidade vai aparecer, gente. Se preparem, adquiram conhecimento. Ok, gente. Vamos caminhar para o nosso encerramento? Sem mais, pelo momento, a gente dá uma encerrada na aula aqui, agradecendo e parabenizando as equipes pelos trabalhos apresentados, gente. Uma boa noite e até a semana que vem.